Agora, Coronel, e diante das medidas já tomadas e anunciadas por Trump, as consequências por aqui, onde estamos nos Estados Unidos, o que vejo, Coronel, é que automaticamente algumas decisões terão um efeito cascata, chegarão ao Brasil, como o senhor falou da investigação do 6 de janeiro, mas também desses decretos publicados, né? Entendo eu um caminho inevitável dessa retomada do poder de Trump e que pode impactar no Brasil numa volta da direita em 2027 ao Palácio do Planalto. Coronel, qual a avaliação do senhor dessas medidas já tomadas e a repercussão? Bom, tem várias coisas que ele inclusive reiterou em Davos. Eu vou citar algumas aqui de cabeça. Eu não anotei nada, mas vamos conversar. Primeira delas que eu vejo muito interessante é que, por coincidência, e ele até já falou isso mais de uma vez, se ele tivesse sido reeleito, Trump ele não teria oportunidade de sediar Copa do Mundo e Olimpíadas. E ele falou o seguinte: bom, como eu não fui reeleito e agora eu volto, eu vou ter a alegria de celebrar três grandes datas. E ele falou isso em Davos: os 250 anos da independência. Ele vai comemorar e celebrar o fato de sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E esses três eventos eu quero comparar com o Brasil quando você fala sobre a COP. Essa COP nossa em Belém, eu sei até que você até conversou com um amazônida que estava nos comentando sobre... Doutor Vinícius Boba, coronel. Isso, doutor Vinícius. Veja só, ela já estava meio esvaziada, né? Porque eu digo que o Brasil, o governo Lula, ele está num descrédito tão grande que provavelmente só devem concorrer a essa COP aqueles que ainda mantêm essa pauta com uma certa hipocrisia, né, Pitoli? Mas você imagina o que será essa COP agora, que Trump ostensivamente, ele não só ele deixa o Acordo de Paris, como ele traz toda uma política pública para tratar a questão ambiental dentro de uma razoabilidade. E aí eu me lembro, por exemplo, do Ricardo Salles, alguém que eu digo que talvez tenha sido um dos melhores ministros do meio ambiente que nós tivemos lá durante o governo Bolsonaro, porque ele falava exatamente sobre as prioridades que o Brasil, hipocritamente, até de uma maneira incoerente, não enxerga. Nós temos quase metade da nossa população, Pitoli, que não tem tratamento sanitário de esgoto. E a gente é um país que vive refém dessas pautas ambientais, no que diz respeito, por exemplo, a não termos ferrovias, não termos exploração mineral, não temos a capacidade até mesmo de utilizar os fertilizantes e os ingredientes que são utilizados nos fertilizantes que nós temos no próprio Brasil. E tudo isso é amarrado de fora para dentro de uma pauta ambiental que a gente é injustiçado, né, Pitoli? Porque entre os países do G20, o Brasil é o que menos impacta dentro dessa lógica que eles criam, e o Trump entra numa rota de colisão com essa pauta, dizendo o seguinte: não, nós seremos novamente exportadores de energia e o Brasil tem que rediscutir essa questão, não somente dos hidrocarbonetos, da exploração da faixa equatorial, por exemplo, como até a sua produção de gás. Nós temos muita capacidade. Você sabe que na Amazônia eu estive dentro da produção de gás, 2 vezes eu fui dentro da Amazônia. A Petrobras tem um projeto sensacional de produção de gás e é uma bacia de gás gigantesca, mas que foi uma dificuldade astronômica de construir aquela base. Por quê? Não só por causa dos ambientalistas, mas por causa do lobby que existe dentro da própria Amazônia para o transporte do gás, que deveria ser feito de balsas. Porque os políticos que dominam o transporte de balsa na Amazônia, em vez de um poliduto, em vez de um gasoduto, queriam que tivesse ali um transporte de balsa. Então você vê que é muita discussão, muito debate, Pitoli, que no Brasil a gente está na contramão do mundo. Mas eu vou citar para você um que eu não vi ninguém comentando ainda e eu queria ter essa oportunidade aqui na Auriverde. Uma das coisas que o Trump falou lá em Davos e que assinou, inclusive, uma ordem executiva ontem que já está reverberando aqui nos Estados Unidos grandemente, foi tratando sobre inteligência artificial e criptomoedas. Muita gente acha que esse assunto é um assunto secundário, mas não é. Por incrível que pareça, o Trump em Davos disse o seguinte: eu não vou admitir
CBDCs, a Central Bank Digital Currency nos Estados Unidos, ou seja, aquilo que o Brasil saiu na frente com o Drex, aquilo que o Brasil tem toda uma estrutura que pode desenvolver a sua moeda, o real digital, o Trump já disse o seguinte: eu não admitirei isso aqui e vou além. Vou transformar os Estados Unidos na capital da inteligência artificial e dos criptoativos, das moedas digitais, das stablecoins lastreadas em dólar. Pitoli, no Brasil isso não está sendo debatido e a Europa toda está tremendo. Em Davos, para você ter uma ideia, eu acompanho os documentos de Davos já há alguns anos. Eles já tratavam do receio que eles tinham das stablecoins. Há 2 edições eles já estão falando sobre isso, com receio de que acontecesse isso que o Trump agora está fazendo. Ele simplesmente vai transformar os Estados Unidos num local, e ele chegou a falar dizendo o seguinte: você que quer produzir, você que quer inovar, você que quer ter uma indústria na área de inteligência artificial, de cripto, de inovação tecnológica, venha para os Estados Unidos, porque ele falou, nós vamos desamarrar, desregulamentar, ou seja, deixar a inovação com liberdade e mais. Vamos tirar os tributos. Ou seja, você quer produzir, venha para cá. E ele ainda disse o seguinte: vocês têm o poder discricionário de vocês, você pode decidir onde você quer produzir, mas eu quero dizer uma coisa. Nos Estados Unidos, essa indústria ela vai atrair capitais do mundo inteiro. E o Brasil, Pitoli, está na contramão disso. O Brasil, não somente na questão da liberdade de expressão, infelizmente o nosso ministro Barroso vai a Davos e diz que tem que haver uma resistência a essa onda que os Estados Unidos agora lideram. Não. O Brasil ele está se inspirando na liberdade de expressão cerceada que vários países europeus ainda promovem e também na regulamentação, no excesso de regulamentação que afugenta a inovação e o capital. Então eu quero te dizer o seguinte: aqui nos Estados Unidos já se sabe que é questão de tempo para que não somente o Bitcoin, que é tido no Brasil como algo exótico, algo que só os ricos possuem, aqui nos Estados Unidos há uma proliferação de blockchains, de tecnologia de blockchains. Isso que no Brasil é tratado com uma certa desconfiança, tem gente que fala até que isso é uma questão de correntes, né? Que o pessoal fala, não, isso daí é ligado à criptografia para burlar o sistema de controle. Não é nada disso, Pitoli. É uma tecnologia gigantesca que está aumentando aqui. Entra agora com a computação quântica. Os Estados Unidos vão à frente novamente puxando esse vagão, né, do trem tecnológico. E o Brasil, infelizmente, Pitoli, fica para trás, porque olha o modelo do atraso que está afundando a Europa. O Brasil acha que é o modelo a ser imitado, Pitoli. Atrasado, né? Estamos atrasados.